padre Anísio Ferreira dos Santos, religioso sacramentino, e moro na comunidade de São Benedito, Fortaleza, Ceará. É com grande alegria que estamos preparando para todos que pertencem à família Maridiana este pequeno vídeo, e para todos os nossos paroquianos e amigos e amigas da nossa congregação. Neste ano em que nós estamos comemorando 150 anos da morte do fundador, da sua passada, da sua Páscoa definitiva. E neste tríduo que estamos preparando, queremos apresentar em especial para vocês as obras completas do fundador. É com grande alegria que aqui nós nos encontramos, eu e a nossa querida amiga Epiane Evangelista, para este momento de bate-papo sobre as obras completas do nosso querido Santo Emar. Eu que agradeço, Padre Anísio, o convite, e é sempre uma alegria muito grande poder falar de São Pedro Julião Aimar e aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre ele. Epiane, recentemente aconteceu o 35º capítulo geral de nossa congregação nos Estados Unidos, em Chicago, no período de 4 a 24 de junho de 2017. Um dos temas aí trabalhado foi o dom de si do Padre Emar. Deste capítulo nos veio uma orientação para que nós pudéssemos aprofundar cada vez mais os escritos originais do Padre Emar. Mas sabemos que há muitos textos por aí, de cunho piedosos, outros de cunhos poéticos, atribuídos ao Padre Emar. E como então distinguir os textos originais do Padre Emar dos pseudos escritos? Padre Emar, ao longo da sua vida, ele escreveu bastante. O primeiro escrito que nós temos conhecimento dele foi após a sua primeira comunhão, em 1823. E o último escrito é um bilhetinho quase inelegível que ele escreve uma semana antes de sua morte. Então, entre esses dois extremos, há uma enorme produção de retiros, de pregações, de orientações que ele passou para os seus dirigidos, né? Mas impresso praticamente muito pouca coisa. Quer dizer que o Padre Emar começou a escrever com 12 aninhos de idade. 12 anos. Com aquele bilhete que ele escreveu sobre sua primeira Eucaristia. 12 anos de idade. Exato. Que coisa linda, que coisa linda. E o último, pertinho de sua morte. Pertinho de sua morte. Epiane, onde se encontra toda essa documentação referente ao Padre Emar? Logo após o falecimento de Padre Emar, ficou para a congregação todo esse legado. Diz que era guardado dentro de um birô e foi entregue à congregação, né? Então, a maior parte desses escritos estão em Roma, na sede da congregação do Santíssimo Sacramento. A parte referente às servas do Santíssimo Sacramento se encontram com as servas. E o tempo em que ele foi marista, esses escritos estão na Sociedade de Maria, mas a congregação possui as cópias. O Padre Emar, ele mesmo, deixou alguma coisa impressa na sua vida? Ele deixou já pronta, impressa alguma coisa? Olha, em relação a essa grande quantidade de escritos que ele deixou, impresso mesmo são muito poucos, que ele se preocupou em deixar impresso. O que é que a gente poderia citar? Uma tradução parcial das constituições da congregação, que foram escritas por ele em latim, e aí ele faz uma tradução para o francês parcial. 8 artigos que ele publicou numa revista que ele criou, que ele fundou, que era do Santíssimo Sacramento, então ele publicou 8 artigos. Algumas orientações para os leigos, que também ele se preocupou em deixar impresso. Também alguma coisa sobre as orientações para a primeira comunhão dos adultos. E um livreto falando sobre os 5 fins do sacrifício, dos 4 fins do sacrifício. Isso em 1867. Aqui nessas obras completas tem a da
das orientações para os primeiros comungantes. Certo. Né? Bem, outra coisa que eu gostaria de ver com você é como se compuseram, então, os primeiros textos atribuídos ao Padre Mar e que, na verdade, não foi do seu pensamento, não foi original do Padre Mar. Como se compuseram, como apareceram esses textos? Logo após a morte do Padre Mar, mais ou menos por volta de 1870, o superior da época, que era o padre Raimundo de Quers, solicita ao padre Tesnier, que na época era irmão, que ele fizesse uma coletânea com o objetivo de apresentar esse pensamento às pessoas, né? E daí ele orientou que fosse feito um ensaio, que era denominado Padre Eimar, o Padre da Eucaristia. Que lindo! Onde ele apresentava algumas desses retiros, desses sermões, né? E aí o trabalho foi tão extenso que originou o que hoje nós conhecemos como a coleção da Divina Eucaristia. São 4 volumes e mais, parece que 2 anexos, um sobre Maria e outro sobre São José, né? Que é atribuído a Padre Eimar, mas que não necessariamente é autêntico, né? Me recordo agora que esses primeiros textos, o primeiro ensaio, você disse, o Papa João XXIII, ao dar o título, a inscrever Santo Eimar na lista dos santos, foi o apóstolo da Eucaristia. Parece que já vinha de lá de trás. O Padre da Eucaristia, exatamente. Então, sendo assim, quer dizer, muitos textos saíram, não é? E as obras que saíram não têm um rigor científico para dizer, esta daqui é do Padre Eimar. Quer dizer, muitas coisas não têm um rigor científico, é isso? Exatamente. Nessa coleção especificamente, o próprio Padre Tesnier reconhece que muitas coisas foram assim arranjadas, né? Ele invertia determinadas partes, ele mesmo admite não ter criado nada, mas ele completava frases, porque assim, o que é interessante notar é que o que se tem de Padre Eimar é escrito manualmente, né? A sua caligrafia, e algumas coisas são inelegíveis. Então aí ele completava com alguma palavra ou invertia para dar um melhor sentido. Quero lhe perguntar ainda, querida, qual foi o período que marcou a virada das publicações, digamos assim, espontâneas sobre o Padre Eimar, para as publicações com aquele necessário rigor científico sobre o nosso querido fundador? Praticamente após o Vaticano II, quando a congregação sente a necessidade de voltar às origens, né, voltar a beber na fonte do fundador, então se inicia essa preocupação de apresentar e de conhecer o pensamento real de São Pedro Julião Eimar. Então, a primeira edição crítica que se tem é a partir de 1868, com a publicação do Retiro de Roma, que chama-se as edições críticas de Núñez, né? Então, a partir daí se começa a apresentar tal qual estava nos seus manuscritos, né? Sem levar muito em consideração aquelas práticas devocionais que eram muito em voga no início do século XX e no século XIX, e que Padre Eimar não prescreveu nas suas pregações, nem nos seus sermões, e que estavam contidos nos outros escritos publicados. Certo. Que coisa bonita é dar um mergulho na história e de lá voltar com preciosas pérolas do pensamento original do Padre Eimar. Piane, como surgiu a ideia de reunir todos os manuscritos, cartas, sermões, pregações do Padre Eimar numa coleção conhecida como Obras Completas do Fundador, Obras Completas do Padre Eimar? Então, esse movimento que se iniciou a partir dessas edições do de Núñez, a 68 mais ou menos, culmina em 1999 com a elaboração de um CD, né, apresentando exatamente esse conteúdo. Também em 1999, no capítulo geral da congregação, que foi realizado no Rio de Janeiro, se tomou a decisão de aí sim tornar impresso, né, o material, né, imprimir. E havia um calendário para isso. Se iniciaria em 2002 e deveria concluir em 2006, quando a congregação completava os seus 150 anos. E aí foi feito, né? Essas obras completas do Padre Eimar, parece que é um volume, parece não, é uma coleção linda de 17 volumes.
Então, o que nós temos traduzido desses volumes, desses 17 volumes aqui em português? Temos o volume 1, que é praticamente uma orientação para a leitura de todos os outros volumes. Temos o volume 5, que são os retiros, né, e pregações de São Pedro, os retiros, a primeira parte dos retiros de São Pedro de Julião e Mar. Inclusive tem os 2 retiros de Roma e o retiro de São Maurício, que é o último, né? É o último, é, não é? O último dele. E outras produções, né, que nós sabemos que existe do Padre Mar, já temos tradução aqui para o Brasil e América Latina? A congregação tomou também uma decisão que, na minha observação, é bem interessante. Ela está retirando do grande material das obras completas alguns fragmentos e fazendo livretos, né? Que vai facilitar mais a leitura das pessoas interessadas em conhecer o pensamento de São Pedro de Julião e Mar. Então, nós temos, já em italiano nós temos, um pensamento por dia e rezando 15 dias com o Padre Aimar. Esses 2 existem já em português traduzidos, né? E existe também o Conselhos de Vida Espiritual, que é direcionado aos leigos especificamente, que eram as orientações que São Pedro de Julião e Mar dava aos seus dirigidos. Esse aqui está traduzido, mas ainda nada foi feito. Já, né? Está traduzido e precisa editar. Isso. Então vamos cuidar. Ou colocar, né, no no site, né? A gente tem que fazer. Vamos cuidar. Digamos assim, pensando num conhecimento mais amplo da população, que chegasse assim ao povo de Deus. Tem alguma coisa pensada na linha popular do Padre Aimar para o povo? Padre Nísio, esses livretos são exatamente essa tentativa de tornar mais acessível às pessoas, né? Seria muito difícil as pessoas terem acesso a uma coleção dessa, temas tão específicos, né? Então, quando se retira parte desses textos e direciona para um público, né? Por exemplo, a gente tem um material chamado Instruções aos Religiosos na Capela de Paris. Isso aí pode chegar muito bem a servir aos religiosos, né? Como esses conselhos de vida espiritual servem para a orientação dos leigos. Então, é uma forma de democratizar e de atingir as pessoas, né? Que estejam interessadas em conhecer São Pedro de Julião e Mar. Que Deus nos ajude que esses textos possam chegar o mais breve possível à nossa população, ao nosso povo. E alguma coisa do retiro de Roma, o grande retiro que ele fez, não é? Se pudesse também retirar ali algumas coisas para o grande público sobre a espiritualidade eucarística, a compreensão teológica e espiritual, e, sobretudo, o dom de si do Padre Aimar. O que é que você sugere que nós podemos fazer? Podemos, né? Do que está já traduzido, a gente pode pensar nisso, né? Em compilar esse material de forma mais acessível às pessoas. Seria bom. Agora tem o site, a gente não pode esquecer, né, que assim, não é tão difícil acessar essa riqueza. A gente pode muito bem, tem um site chamado www.aimar.org, que a gente pode entrar e lá nesse site você encontra tudo isso aqui, todo esse material. E o que é interessante também, Padre Nísio, é a forma de pesquisar. Porque há várias formas de você localizar qualquer coisa. Eu ia lhe perguntar como nós poderíamos pesquisar. Ir ao site e acessar. Pronto, a partir de qualquer palavra ou citação bíblica, por exemplo. Você quer ver se Padre Aimar refletiu sobre João 6. Então você coloca como palavra de pesquisa lá em referências bíblicas, coloca João 6 e aí ele vai colocar em tudo que o Padre Aimar falou, ou se ele refletiu, ou se tem uma citação dele referente a alguma coisa, nas obras. Você vai acessando e lendo. É garimpar, viu? Certo. É um garimpo. Esta grande obra foi também apresentada na Gregoriana em Roma, acho que 2015, 2017, foi apresentada lá aos professores e alguns alunos, para que pudesse também, ali na Gregoriana, pudesse também estar à disposição dos professores e alunos. Você sabe deste evento. Eu soube recentemente, fiquei muito feliz, porque é mais uma forma de quem quiser pesquisar, né, se aprofundar. Porque as obras completas é para isso, é para que a gente possa aprofundar nesse conhecimento. E conhecer essa riqueza, ficar a imaginar quanta coisa tem ainda oculta, né, em 17 volumes que a gente ainda não teve acesso, eu fico só imaginando.
Muito bom a gente conhecer por dentro o Padre Mar, toda a sua produção, e quem sabe um dia a igreja possa reconhecê-lo como um doutor da igreja, porque ele muito contribuiu com relação à teologia eucarística, à espiritualidade eucarística, e era um homem que vivenciava, né? Vivenciava. Vivia a Eucaristia, né? Quero te agradecer a gentileza de você estar aqui conosco e por tanta dedicação ao nosso fundador. Eu creio que é uma das pessoas que bem conhece, mais conhece o Padre Mar. Eu é que agradeço o convite, sou sempre mesmo, reconheço, totalmente agradecida à congregação por essa oportunidade. Eu é que ganho com isso. Muito obrigada. Que maravilha. Gostaria muito agora de poder ainda apresentar a nossa querida Flávia. Flávia, é um prazer também te receber neste momento. É com imensa alegria que participo desse momento aqui, junto de Padre Anísio e Epiane, nossa vice-coordenadora. Um abraço a todos que estão a nos contemplar com essa riqueza que a Epiane nos apresentou e que a gente possa, assim, mergulhar com bastante amor e carinho, né, nesse carisma que São Pedro Julião e Mar nos deixou para a nossa vida, que a gente possa, assim, dentro de cada comunidade, valorizar, né, se aprofundar e viver melhor o nosso carisma. Um abraço a todas as comunidades, né, a comunidade da Argentina, Chile, as nossas comunidades aqui no Brasil. A todos, um forte abraço.